Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal EC Tutoriais. E neste vídeo, pessoal, estou começando uma nova série aqui no canal, que é uma série só de dicas, não exatamente uma conectada com a outra, ou seja, eu não vou estar fazendo aqui vídeos que se autocomplementam. São dicas rápidas que você pode precisar para utilizar no C Sharp, no HTML, no CSS ou em outros tipos de programações. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como estilizar fontes no seu site utilizando a implementação do CSS. Ok? Para isso, pessoal, eu estou utilizando aqui o editor Sublime Text. Ok? O Sublime é um editor muito bacana para você poder trabalhar com CSS, HTML e até mesmo com outras linguagens, ok? Bom, eu tenho aqui já um projeto em branco, ok? Nós vamos trabalhar aqui com referência de HTML. Então, se você não conhece o Sublime, quando você instalar o Sublime, eu vou deixar aqui no box de informações o link para você poder baixar o Sublime Text, ok? E aí você pode começar a testar e verificar que é uma ferramenta muito bacana e você já vai perceber por quê. Bom, quando você for mexer e fazer uma página, por exemplo, setando, no caso, estilos HTML, você pode vir aqui em Tools, vem aqui em Command Palette ou então Ctrl Shift P e você vai setar a sintaxe HTML. Se você colocar só aqui, ó, o H, ele já vai aparecer aqui e aí você vai pegar essa opção aqui, Set Syntax HTML. Por quê? Porque ele já vai poder trabalhar, ou seja, vai facilitar para você na hora de você criar as tags do HTML e até mesmo do CSS. Ok? Por exemplo, se eu abrir aqui HTML, tá vendo que ele já aparece aqui um recurso de autocomplementar tags, ou seja, é muito fácil você criar um site em HTML aqui no Sublime Text. Por quê? Porque ele vai te dar várias opções de complemento e até direcionamento sobre o que você pode colocar dentro de uma tag quando você precisa passar parâmetros, por exemplo. Ok? E olha que legal, eu vou clicar aqui no Enter e ele já vai criar para mim uma estrutura completa de HTML. Ó, nem precisei ficar digitando muito tempo. Então ele já criou aqui o doctype HTML. Esse é o estilo que trabalha no HTML5, diferente do que a gente tinha antigamente, que ficar setando várias configurações da W3C. Certo? Já abre o HTML, já abre a área de cabeçalho, body e também fecha todo o nosso estrutura básica padrão. Eu vou colocar aqui teste CSS fontes, ok? E também vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um meta dentro do head, aí eu só já dou um enter e ele já traz para mim o meta padrão, que é o charset UTF-8. Por quê? Porque nós precisamos desse charset para que possamos utilizar acentuações no nosso site, porque senão ele vai trabalhar num padrão americano, inglês, e o inglês normalmente não tem acentuações em determinadas palavras, e aí você vai ver que no navegador pode dar erro, ok? Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou aqui dentro do body, eu vou abrir eu vou escrever Olá Mundo, certo? Só isso por enquanto. Vou vir aqui em Find, Save As, e aí eu vou pegar aqui na minha área de trabalho mesmo. Eu vou pegar, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui onde eu estava, vou colocar aqui fonte, é um diretório que eu tenho aqui, e você pode salvar aonde você quiser. Eu não preciso determinar tipo porque ele já está salvando como tipo HTML. Vou dar o nome de fonte, você pode dar o nome que você preferir, na sua opção aí, certo? E ele vai salvar como fonte HTML. Quando eu abrir aqui, 127 tá nesse diretório que é o localhost teste, só que em vez de index.html ele está como fonte HTML. Pois bem, se vocês perceberem, ele está aqui com o íconezinho do AMP Server,
que é o servidor local que eu utilizo. Aí está aqui o título, teste CSS fontes e o nosso Olá Mundo. Beleza. O que eu vou fazer agora é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que você queira trabalhar com um site todo estilizado. Antigamente, quando nós queríamos personalizar fontes no nosso site, nós tínhamos que fazer alguns tipos de trabalhos, lá no HTML4, por exemplo, ou no HTML3. Você utilizava a formatação nas tags do HTML, né? Nós utilizávamos o próprio HTML para fazer a formatação e ou então, por exemplo, assim, eu quero colocar uma fonte específica. Só que a gente ficava com aquele problema. E se o computador da pessoa não tiver aquela fonte? E aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever, vou colocar a fonte personalizada e aí vai ter um probleminha de configuração. O computador que a pessoa estiver utilizando não tem a fonte e vai dar um erro. Você agora aqui no CSS3 ou HTML5, você tem um recurso muito bacana que é trazer fontes do Google gratuitas, que você não precisa ficar fazendo a pessoa instalar, ele vai rodar direto no navegador. Olha que legal. Vamos colocar aqui um parágrafo, um P aqui, nesse Olá Mundo. Vou fechar aqui. Olha que legal. Eu abri a tag P aqui desse lado do Olá Mundo e quando eu coloquei o sinal de menor e o barra, ele já completa aqui para mim fechando a tag. E o Sublime também reconhece as hierarquias, tanto que se eu, por exemplo, aqui abrir o P e dentro desse P eu abrir, por exemplo, um span, na hora que eu for fechar, ele vai fechar primeiro o span para depois fechar o P, porque ele reconhece a hierarquia das tags na hora de fazer o encerramento, certo? Mas eu não vou utilizar o span aqui, vou utilizar apenas a tag P para um parágrafo. E agora vamos partir aqui. Como eu vou fazer uma configuração de style CSS bem simples, eu não vou criar uma folha de estilo separada aqui. Eu vou colocar aqui na própria área de cabeçalho. Então, vou abrir aqui uma tag style. E quando eu der Enter, ele já traz a referência Type Text CSS e fechando o estilo. Hoje em dia, no HTML5 com CSS3, nem é necessário você ficar definindo que o tipo é Text CSS. Mas eu recomendo, deixa, porque vai que a pessoa não utiliza um navegador atualizado. E aí você pode ter problemas de compatibilidade com a referência de estilos, ok? Então, vou dar um Enter aqui. Agora é o seguinte. Eu vou colocar uma configuração para o meu P, para o meu parágrafo. Então, o seletor é o P, vou abrir e fechar chaves e vou colocar aqui um font size 50 pt. Vou salvar e quando nós atualizarmos, olha aqui que legal, Olá Mundo. E vou colocar também um text align para center. Beleza. Agora vocês conseguem enxergar legal aqui o nosso Olá Mundo, que está sem acento aqui, porque eu não coloquei. Aí vamos colocar aqui o Olá Mundo certinho. Beleza? Aí vocês veem que não vai ter nenhum erro de problema em acentuação. Agora, como é que a gente funciona aqui a utilização do Google Fonts? Você vai entrar aqui na internet, vai colocar google.com/fontes e você vai entrar nesse site aqui, ó, da própria Google, que é um repositório de fontes que você pode tanto baixar para o seu computador como você pode utilizar ela nos seus sites. E basta que você escolha aqui uma fonte. Eu vou pegar aqui uma fonte aqui só para vocês verem como é que funciona. Vou pegar uma fonte qualquer aqui. Vou pegar uma bem estilizada aqui. Vou pegar essa aqui, ó, fonte Pacífico. Como é que faz para a gente verificar a fonte? Você clica aqui na fonte e aí você vai verificar se essa fonte possui ou não determinados tipos de acentuação, certo? E isso facilita muito para que você possa verificar, ok?
Aqui você pode fazer um preview, ou seja, eu vou colocar aqui olá. Ó, então, ó, você já sabe que a acentuação funciona normalmente. Por que que é bom você fazer esse preview? Porque se você não souber se a fonte tem acentuação e você utilizar uma fonte que não possua essa acentuação aqui na fonte, pode dar erro, ficar sem aparecer a letra que esteja acentuada, ou um caractere especial, ou pode aparecer aqueles quadradinhos que não é muito bacana, ok? Bom, uma vez que você já verificou qual é a fonte que você quer, testou para verificar que está tudo certo, ó, você pode verificar tamanhos e tudo. Você vem aqui nessa opção aqui, ó, Select this font. Quando você clicar aqui, ele vai aparecer essa caixinha aqui embaixo dizendo, ó, uma família selected, né? Um family selected, ou seja, uma família selecionada. Clica aqui e aí aqui, para poder trabalhar ela lá no CSS, basta você aqui vir nesse @import, ok? E aí você já vê que ele tem aqui, ó, um modelo de importação, tá? Em style e /style. No caso, como eu já tenho aqui no Sublime o style declarado, eu vou copiar, olha só que legal, como é fácil. Vou copiar essa linha de comando, vou simplesmente dar um copy, venho aqui no meu CSS, importo, então ele vai trazer a importação via URL, ele vai dizer, ó, utilizar uma fonte que está no depositório do Google API, ok? E aí como é que eu importo essa fonte lá na configuração? Basta eu copiar isso aqui, ó, o font family, ou verificar como que está aqui a declaração, certo? Mas é mais fácil você copiar, e aí você vem aqui dentro do P e pode colar aqui, certo? Quando você der um salvar, olha que bacana. Vou atualizar aqui e ele já trouxe a configuração da fonte aqui para mim. E o mais legal disso aqui é que independente da máquina da pessoa ter ou não essa fonte instalada, o navegador vai reconhecer o caminho para o depositório de fontes do Google. Ou seja, você pode fazer o seu site com as configurações de texto sem medo, estilizando todas as fontes dentro do seu site, e a pessoa vai enxergar ele configurado certinho da forma como você fez. E uma coisa legal, você não precisa definir ele somente dentro da tag master. Você pode colocar ele também em seletores do tipo ID ou class, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, um outro parágrafo. Eu vou chamar de teste sem efeito, ok? Então, o que eu vou fazer basicamente, eu vou remover esse aqui daqui, e no Olá Mundo eu vou colocar um class efeito, e aí aqui eu posso tanto referenciar que esse efeito está aplicado diretamente à tag P, ou não colocar aqui a tag P, deixar ele simplesmente com o ponto efeito, porque aí eu posso utilizar essa classe efeito em qualquer outro tipo de tag que eu possa vir precisar, por exemplo, um H1 ou um H2, e o efeito também vai funcionar. Abre e fecho chaves e colo aqui dentro. Ou seja, tudo que estiver com a classe efeito vai receber o padrão da fonte family Pacífico. E aí vocês vão perceber que o Olá Mundo está com o efeito e o teste sem efeito não, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não esqueça de deixar nos comentários pedidos de dicas que você tenha, que eu vou procurar fazer o vídeo e trazer aqui com novidades, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Até o nosso próximo vídeo. Falou, um abraço, fui!